Em um laboratório, duas torneiras enchem dois recipientes de mesmo volume, V, com diferentes soluções aquosas. Observe os dados da tabela. Então, o recipiente 1 enche um volume V com ácido clorídrico em 40 segundos. Um recipiente 2 enche com hidróxido de sódio o mesmo volume V, só que em 60 segundos. Então, o volume do depósito, do recipiente que vai receber o conteúdo, é o mesmo. Só que a torneira que sai o ácido clorídrico enche o recipiente em 40 segundos. A torneira que sai o hidróxido de sódio enche o recipiente em 60 segundos, certo? O gráfico abaixo mostra a variação do volume do conteúdo em cada recipiente em função do tempo. Então, ele está deixando claro que é uma função de primeiro grau, é uma linha reta, tá? Considere que as duas torneiras foram abertas no mesmo instante a fim de encher um outro recipiente com o mesmo volume de V. O gráfico que ilustra a variação do volume do conteúdo desse recipiente está apresentado em. Então, o que acontece? Eu abri as duas ao mesmo tempo. Quanto tempo o recipiente vai ficar totalmente cheio? O que eu tenho? Eu tenho no recipiente 1 um volume V que demorou 40 segundos para ser enchido. Então, o volume dividido por 40 segundos. Mais o mesmo volume dividido por 60 segundos. Essa soma, para resolver fração com denominador diferente, eu tenho que tirar o MMC, que no caso vai ser 120. 120 dividido por 40, 3. 120 dividido por 60, 2. 3 vezes V, 3V. 2 vezes V, 2V. 5V dividido por 120. Simplificando 5 e 120, os dois por 5, eu vou ter o quê? V dividido por 24. Então, se eu estava dividindo pelo tempo, quando eu juntei as duas torneiras, o volume V vai ficar cheio em quantos segundos? 24 segundos, certo? Só que para marcar a opção, a gente tem com 24 segundos a letra C e a letra D. Qual é a resposta certa? A letra C. Por quê? Porque a letra C é uma função de primeiro grau, é uma linha reta. Então, a gente acompanha o mesmo gráfico do enunciado da questão, certo? Que ele diz que forma a linha reta para encher tanto por 40 segundos, tanto com 60 segundos. Então, a gente vai pegar a letra C, que também está mostrando uma função de primeiro grau, ok? Então, resposta certa, letra C. Gente, olha só, desculpa, pode ter uma musiquinha no fundo. É que aqui um dos meus vizinhos é o Senior Clube e eu tô achando que hoje é dia de festa para os idosos. Então, tem um seresteiro lá. Questão 10. Em física, as leis de Kepler descrevem o movimento dos planetas ao redor do Sol. Define-se como período de um planeta o intervalo de tempo necessário para que este realize uma volta completa ao redor do Sol. Segundo a terceira lei de Kepler, os quadrados dos períodos de revolução T são proporcionais aos cubos das distâncias médias R, do Sol aos planetas. Ou seja, T ao quadrado é igual a K vezes R ao cubo, em que K é a constante de proporcionalidade. Sabe-se que a distância do Sol a Júpiter é 5 vezes a distância da Terra ao Sol. Então, a distância do Sol à Terra é R. De Júpiter à Terra é 5 vezes, então é 5R. Assim, se denominarmos T o tempo necessário para que a Terra realize uma volta em torno do Sol, ou seja, o ano terrestre,
a duração do ano de Júpiter será. Então, vamos fazer aqui a da Terra. A da Terra, T ao quadrado, é igual a K vezes R ao cubo, certo? A gente chamou a distância do Sol à Terra de R. Agora vamos fazer a de Júpiter. T ao quadrado é igual a K vezes, qual é a distância de Júpiter ao Sol? 5R ao cubo. Certo? Então, ele quer agora que eu saiba quantas vezes o tempo da Terra cabe dentro do tempo de Júpiter, certo? Qual foi a pergunta? Quantos anos de duração da Terra cabem dentro dos anos de duração de Júpiter, certo? Então, eu vou fazer o seguinte. T é igual a raiz quadrada. Por que raiz quadrada? Porque se esse 2 está aqui como expoente, o inverso da potência é radiciação. K tem expoente menor que índice, fica R3, R ao cubo, tem expoente maior que índice, 1 sai, o outro fica. Aqui, a mesma coisa. Vou fazer mais explicadinho então, tá? K, 5 ao quadrado vezes 5, porque 5 ao cubo. Então, eu quero que o índice esteja igual ao meu expoente. R ao quadrado vezes R, porque R ao cubo. Eu quero que o expoente esteja igual ao índice. Agora, a gente tira. Esse 5 sai. Esse R ao quadrado sai. Quem é que fica? K vezes 5 vezes R. Último passo. O tempo de Júpiter vai ser maior que o tempo da Terra. Quantas vezes maior? Quantas vezes o ano da Terra vai caber dentro de Júpiter? Então, agora é que a gente vai fazer a conta. 5 R K vezes 5 vezes R dividido pela Terra, né? Júpiter dividido pela Terra. R K vezes R. O que eu posso simplificar daqui? O R de fora com o R de fora. Esse K está dentro com esse K que está dentro. Esse R está dentro com esse R que está dentro. Então, o denominador foi todo. O que sobrou? 5 raiz de 5. Tá? Ah, qual a resposta? Letra D. Ok? O que a questão 11 fala? O país fictício Troll possui moeda denominada TOL, cuja abreviação é TL cifrão. As casas de câmbio do Brasil compram um real de TOL por R$2. Então, um TOL custa R$2 no Brasil. E vendem esse mesmo TOL de R$1 por R$2,40. Já as casas de câmbio em TROL compram R$1 por 42 centavos e vendem esse mesmo real por 52 centavos. Desconsiderando taxas e impostos e admitindo ser possível o câmbio de qualquer fração de dinheiro, para um turista brasileiro que pretende trocar reais por TOLs na ida da viagem, operação A, e TOLs por reais na volta, operação B, será mais vantajoso fazer. Então, eu coloquei aqui que na ida, a operação A, ele quer comprar os TOLs.
Na volta à operação B, ele quer vender os TOLs. Então vamos ver onde é mais vantajoso, certo? A gente precisa saber o equivalente. Precisa fazer uma equivalência. Eu sei que aqui no Brasil eu vou pagar por cada um TOL R$2, tá? Agora acontece que se eu for para TROL com os meus reais e quiser comprar TOL lá, como é que eu faço? Notem que quando eu entrei na casa de câmbio do Brasil, eu vou comprar lá. Quando eu entro na casa de câmbio de TROL, lá eles vão me vender R$1. Eles vão vender R$1 para mim. Na casa de câmbio do Brasil eu estou comprando o TROL. Lá na casa de câmbio de TROL, eles vão vender para mim. Então, na casa de câmbio de TROL, eles vão me vender 52 centavos de TROL por R$1. Não dá, né? Porque aqui é um TOL, R$2. Como é que eu vou saber 52 centavos de TOL? Vou fazer a conversão. Eu quero saber lá em TROL quanto que eu consigo quanto que eu consigo comprar um TOL e não 52 centavos de TOL. Então eu vou fazer real TOL. R$1 custa 52 centavos. Um TOL custa quantos reais? Vou fazer essa conta multiplicando, cruzando, né? E eu vou ficar com 0,52x igual a 1. X é igual a 1 dividido por 0,52. Que eu já tenho a cola, 1,92. Então, aonde eu vou pagar mais barato para poder comprar esse TOL? Eu pago mais barato aqui em TROL, certo? Em TROL eu vou pagar R$1,92 por um TOL. No Brasil, eu vou pagar R$2 por um TOL. Então, a operação A é mais vantajosa fazer em TROL. Passeei por TROL, sobraram TOLs para eu voltar ao Brasil. O que eu tenho que fazer? Trocar esses TOLs por reais. Então, vamos fazer o equivalente de novo. No Brasil, eu sei que cada um TOL me dá R$2,40. Mas se eu entrar na casa de câmbio de TROL, a casa de câmbio vai comprar os meus TOLs, certo? E vai me pagar para cada R$1, para cada 42 centavos de TOL que eu tiver, ele vai me dar R$1. Mas eu preciso saber a equivalência em TOLs. Um TOL vai custar quantos reais? Ou seja, vai me render quantos reais? Porque agora eu estou fazendo o inverso. Vamos tudo de novo. Reais, TOL. R$1, 0,42. Um TOL custa X. Resolvo isso cruzando. 0,42x é igual a 1. X é igual a 1 dividido por 0,42. Que eu não vou fazer essa conta no vídeo porque vai demorar muito. Como eu já fiz, vou pegar a cola ali um instantinho. X é igual a 2,38. Então, quando eu vou fazer a troca do TOL que eu tenho por real, se eu fizer isso em TROL, eu recebo 2,38 por cada real. Se eu fizer isso no Brasil, eu recebo 2,40. Então, onde é mais vantagem eu fazer a operação B, que é vender? No Brasil, tá? Então, a resposta certa é A em TROL e B no Brasil, ok? Considere 3 modelos de televisores de tela plana, cujas dimensões aproximadas são fornecidas na tabela a seguir, acompanhadas dos preços dos aparelhos. Então, eu já coloquei a tabela no quadro. O modelo,
a largura, a altura e o preço. Com base na tabela, pode-se afirmar que o preço por unidade diária da tela, aí ele vai dizendo, aumenta, diminui, permanece o mesmo, é constante, vamos calcular, tá? Então, olha só, na TV de 23 polegadas, ele tem 50 por 30, o que vai me dar 5 vezes 3, 15, com 2 zeros, 1.500 centímetros quadrados de área. É em centímetro que tá... É em centímetro. 1.500 centímetros quadrados de área. E o preço dela é R$ 750. Então, se a gente pegar R$ 750 e dividir pela área, que é 1.500, a gente vai encontrar um meio, ou seja, 50 centavos por metro quadrado de TV, tá? Se a gente fizer com a TV de 32 polegadas, a mesma linha de raciocínio, 70 por 40, 4 vezes 7, 28, com 2 zeros, 2.800, a gente tem R$ 1.400, que é quanto custa a TV, dividido por 2.800, que é a área dela. O que vai me dar um meio. Novamente, 50 centavos por centímetro quadrado de TV. E, finalmente, a TV de 40 polegadas, eu tenho 90 por 50, 5 vezes 9, 45, com 2 zeros, 4.500. Eu tenho R$ 2.250, que é o preço, dividido por 4.500 centímetros quadrados. Simplificando isso, de novo, um meio, ou seja, 50 centavos por centímetro quadrado de TV. O que a gente pode observar? Que aumentando o preço, aumentando o tamanho da TV, o preço se mantém constante de acordo com os centímetros quadrados. Então, eu continuo pagando 50 centavos por centímetro quadrado em qualquer um dos 3 tamanhos. E aí eu vou marcar a opção D, permanece constante, tá? Opção D, permanece constante. Questão 13. A definição apresentada pelo personagem não está correta, pois, de fato, duas grandezas são inversamente proporcionais quando, ao se multiplicar o valor de uma delas por um número positivo, o valor da outra é dividido por esse mesmo número. Admita que a nota em matemática e a altura do personagem da tirinha sejam duas grandezas, x e y, inversamente proporcionais. A relação entre x e y pode ser representada por... Então, olha só. Primeiro, ele diz para a gente admitir que elas são inversamente proporcionais. Então, x é inversamente proporcional a isso, a y, tá? E isso vai ser igual a uma constante, tá? Um valor fixo, que é aquele que eu multiplico por um e divido pelo outro. Quando eu resolvo isso aqui, eu tenho divisão de fração, repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Ou seja, xy é igual a k. Aí eu procuro, nas minhas opções, nada parecido com isso. Porque em todos eles, o y está o quê? Isolado. Então, vamos isolar o y. Y é igual a k sobre x. Olho de novo para as minhas opções. Não existe k. O que existe é um 5. É o mais próximo, né? Porque o que tem que ter? Y igual a uma constante, que eu não sei qual é, dividida por x. Então, em todas as opções, aonde eu tenho uma constante dividida por x? Na letra B. Ele considerou que essa constante fosse 5, ok?